Glória a Deus. Obrigado, tá? Glória a Deus, que bom que você está aqui. Que bom que você separou um tempo do seu dia, do seu domingo, para estar nesse ambiente de adoração, esse ambiente de paz. Eu amo esse ambiente, porque esse ambiente ele não quer dizer de quem é mais bonito, quem é mais cheiroso, quem tem mais tempo de cristão, quem tem menos tempo de cristão. Mas esse é um ambiente que está disponível a todo aquele que tem o coração sedento por essa palavra, por essa verdade que anima e alimenta o nosso ser. O legal de vir ao ambiente onde Jesus se faz presente, porque a gente sente paz a todo momento. Quando a gente está aqui, começa a louvar, começa a orar, a gente já começa a sentir o nosso espírito se alegrando, começa a sentir a nossa alma tendo paz. E esse é o ambiente que você foi gerado para estar. Não importa se você é cristão, se você não é, se você é desviado, se você está afastado por um determinado momento. A boa notícia que eu tenho é que Jesus está aqui. Jesus ele veio nesse lugar para te encontrar. Jesus veio nesse lugar para mudar o seu destino. Ele veio nesse lugar para mudar a sua história. O legal de estar no ambiente da presença de Deus, que é diferente a todos os outros prazeres, diferente de todos os outros lugares. Nós vivemos numa geração onde os jovens estão cada dia mais procurando as drogas, as bebidas, as festas. Eu entro no Instagram e eu vejo os stories de alguns amigos meus de infância. E uma boa parte dessa galera está em ambientes onde tem música alta, tem bebida, tem droga. E o que diferencia o ambiente onde essas pessoas procuram paz do ambiente onde nós estamos é que a bebida, as drogas, ela adia o problema. Ela ignora um problema por um determinado momento. Só que nesse lugar é um lugar onde você pode ter soluções para resolver os seus problemas. Você poderia nesse momento, se você não é cristão ou se você está distante, como tantos amigos seu mesmo, nesse momento está numa boate, está num bar, bebendo uma cerveja, usando outro tipo de drogas, enfim, em outros ambientes. Mas se você foi convidado para estar aqui, se você entrou por essas portas, boa notícia é que ainda há esperança para você. Que ainda há esperança de dias melhores, ainda há esperança de aonde existe morte, habitar a vida, aonde existe a tristeza, habitar a alegria, aonde não tinha mais esperança a partir de hoje. Se você crê nessas palavras, a esperança pode voltar. Se você saiu do seu lar e não tinha paz, a palavra de Deus para a sua vida hoje é que quando você voltar, a paz pode chegar junto com você. Se você saiu de um lugar onde tinha briga, onde tinha um desânimo, a boa notícia é que se o Espírito Santo ele for contigo, algo vai acontecer. Sabe, qualquer lugar é comum até Jesus passar por ele. Nós falamos muito sobre isso. Nós pregamos essa verdade porque é isso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos. O poder que transforma o mundo é o poder de Deus. O Evangelho ele é uma boa notícia. Só que ele não é uma boa notícia só dentro da igreja. O Evangelho é boa notícia em qualquer lugar. O Evangelho não é uma boa notícia para o pastor, para o evangelista. O Evangelho é uma boa notícia para qualquer ser humano que entende e abraça essa verdade. O Evangelho é a capacidade de vivermos dias melhores. O Evangelho é a capacidade de não ser preso no nosso momento de política que nós estamos enfrentando. O Evangelho é a boa notícia em meio ao desemprego. O Evangelho é a boa notícia em meio à enfermidade. Por quê? Porque o Evangelho é a possibilidade de mudar o quadro da minha vida e da sua vida. E se você está aqui hoje, Jesus ele quer mudar a sua história. Esse lugar não é um lugar onde você vem e recebe uma palavra, ou você vem e recebe um conselho que muda só a sua noite, não. Esse lugar é um lugar que pode mudar não só a sua noite, mas pode mudar toda a sua vida, pode mudar toda a sua história. E nós estamos diante dessa verdade. E a palavra que eu quero ministrar nessa noite ao seu coração, Deus falou comigo. Eu confesso que fui pego um pouco de surpresa. Nosso pastor faz isso, né, pastor? Soldado no quartel tem que estar pronto para a guerra, né? Eu estou começando a preparar a palavra para o nosso próximo culto jovem, que vai ser falado sobre perturbadores. Se você cria expectativa para esse dia, eu tenho certeza que algo vai mudar dentro de você. Mas quando o pastor ele me fez esse convite, eu comecei a pensar sobre uma palavra.
E a palavra que Deus trouxe ao meu coração é o poder da mente renovada. Sabe, porque é bem verdade que quando nós entramos na igreja, porque muitas pessoas acham que igreja é uma caixa de mistério, né? A gente acha que vem aqui, esfrega a lâmpada e aí sai o Aladim e pergunta: e aí, você tem 3 desejos para mim fazer para você? Seria excelente, não seria? Imagina, você vem na igreja, chega aqui o Espírito Santo fala: e aí, muito bom que você veio, você tem 3 pedidos que eu posso realizar para você. E aí você já começa a pensar: eu queria ter uma viagem, queria ir para Búzios. A minha esposa ali, eu acho que ia dar trabalho para o Espírito Santo, porque as coisa dela, irmão. Às vezes eu tô lá no trabalho, eu tenho até medo de entrar no Instagram, que, meu irmão, depois que inventaram essa setinha de enviar, meu Deus do céu, é enviado mesmo essa setinha. Que eu abro e tem 5 passos para você ir para Maldivas. Meu Deus do céu, essa garota sonha muito alto. 5 passos para que você tenha o carro do ano. E é muito bom, porque o ser humano, ele procura coisas rápidas. Nós estamos vivendo a geração que tem mais milionários, sabia? É a geração que tem mais jovens milionários. A gente entra, às vezes tem um garoto de 19 anos e está lá tirando foto numa Mercedes. Ou a galera jogando muito nesses sites de aposta, né? Porque o ser humano, ele quer resolver rápido os problemas. Só que o legal do evangelho, que ele é uma boa notícia para aquele que entende que enquanto a nossa geografia não muda, a nossa mente pode mudar. A Bíblia diz que renovai a sua mente para compreender e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso aí que pega muito crente. Porque a gente acha que quando a gente vai para a igreja, vai ser do nada. Cheguei, saí da igreja, pronto, minhas contas foram pagas, já não tenho mais doença, já não tenho mais dificuldade na minha família, meu filho está salvo. Não. O legal do poder do evangelho é a capacidade que ele tem de mudar nossas crenças, os nossos pensamentos. Sabe, é quando nós começamos a mudar a nossa postura para compreender, experimentar do cuidado, do zelo de Deus. É bem verdade que todo ser humano, ele vive à procura da paz. O ser humano vive por 2 motivos: evitar a dor e alcançar o prazer. Ninguém gosta de sentir dor, e todo mundo gosta de ter prazer, gosta de ter realizações. Esse é fato no ser humano. E nós queremos paz. Quem é o ser humano que não gosta de acordar numa segunda-feira e ter paz? Muitas pessoas acreditam que a paz seja talvez acordar meio-dia, ir lá para o seu crossfit, as mulheres ir lá para a sua... Como é que é, Amanda, que você fala sempre que o auge da tua vida é meio-dia e ir para onde? Para academia. O auge da vida da Amanda é meio-dia ela ir para academia. Tá bem estruturada financeiramente e ir para academia. O ser humano, ele procura essa paz. Só que nós precisamos entender nessa noite que a paz, ela não é um sentimento. A Bíblia vai dizer que a paz é um lugar, porque ela diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Então quando nós vamos a Jesus, nós começamos a compreender o que é ter paz em meio ao caos. Sabe, quando tudo está desmoronando, quando o político que você vota não ganha eleição, quando o carro que você quer você não tem, quando a família que você tem não está estruturada, quando a doença vem na sua família, o que nos resta não é se pautar nos problemas, mas sim viver num ambiente de paz. E o ambiente de paz é entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. É sobre isso que nós precisamos viver, é sobre isso que nós precisamos entender. E antes de eu entrar a fundo na palavra, eu quero fazer uma introdução com vocês, como eu já estou fazendo. Que viver e experimentar da bondade de Deus é uma luta constante. E o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6, para se revestir das armaduras de Deus, para que você possa suportar os dias maus. Por quê? Porque Satanás, ele lança dardos inflamados todos os momentos contra mim e contra a sua vida. E os dardos inflamados de Satanás são as mentiras que ele diz sobre o meu e sobre o seu respeito. Que você não vai conseguir, que você não vai prosperar, que você nasceu para dar errado, que você é um fracassado. Todo momento, todos os dias, você acordou de manhã, você saiu para trabalhar. A Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. E como é que faz, Valente, para nós vivermos num ambiente de paz? É não dando crédito à mentira. Porque quando você dá crédito à mentira, você empodera o mentiroso.
Quando Satanás lança uma palavra e você não está revestido das armaduras de Deus, essas mentiras, elas têm a capacidade de minar o seu coração. No início, ele começa com uma simples palavra, uma simples atitude. Mas se você não colocar no lugar da mentira a fé em Deus, em dias melhores, essa mentira que é pequena, com o passar do tempo ela vai se expandir e tomar todo o seu coração. Por isso que a Bíblia diz que nós vivemos uma guerra entre a carne e o espírito. Se você alimenta o espírito, como alimenta o espírito? Sem a leitura da palavra. Eu tenho amigos meus que dizem o seguinte: sobre ouvir música mundana. Creem que não tem que ouvir música mundana, creem que não tem que ouvir música secular. Isso é uma meia verdade. Sim, tem músicas seculares que não edificam ninguém. E tem música cristã que também não edifica ninguém. Tem música cristã que diz mais sobre o homem do que o próprio Deus. Coloca o homem num destaque, onde o destaque precisa ser de Deus. E tem música secular que canta sobre o amor. Por exemplo, quando eu estou com a minha esposa, vendo um filme na Netflix, e aí a gente tem nosso momento, eu não vou botar uma Cristina Mel para tocar. Imagina. Ou então, vejo um homem de branco no meio da... Eu que tenho um pé assembleando já começa... Não. Imagina, estamos ali conversando. Aí não dá, né, pastora? Aí não. Então a gente coloca, né? Eu gosto muito de dormir ouvindo jazz. Eu sou um jovem velho, gente. Adoro um jazz. Boto lá, fica tocando. Só que é bem verdade que aquilo que você alimenta, ele ganha tamanho dentro de você. Irmão, se você ouve sobre traição o tempo todo, é automático que você acha que todo momento você está sendo traído. Aí começa aquela dúvida, porque foi como eu falei, são dardos inflamados que são lançados sobre a sua vida. E aí só canta sobre traição, só canta sobre abandonado. Aí você entra em outro. Vocês souberam daquele jovem Kelvin que caiu do quinto andar de um apartamento aqui no Rio de Janeiro? Assim que ele morreu, surgiu uma entrevista dele. Eu até postei no meu Instagram na época. E na entrevista, a menina que estava entrevistando ele perguntou: Kelvin, qual é a música que você mais gosta? E aí ele canta aquela música acho que é Legião Urbana, que diz que ela se jogou da janela do quinto andar. E como é que esse homem morreu? Esse jovem morreu? Ele caiu da sacada do quinto andar. Você pode viver como se tudo fosse coincidência, ou você pode viver como se tudo fosse consequência. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós cultivamos, nós vamos ver crescer. Se você estuda e cuida do estudo lá no colégio, automaticamente você vai ser bem sucedido na sua vida. Temos exemplo do Mateuzinho, que vai fazer a prova daqui a 2 semanas. Hoje era um sábado, ele está de 2 às 8 horas dentro de um curso preparatório lá para fazer a prova dele. O resultado de um cuidado é colheita. E o resultado de uma negligência é consequência. Só que o único problema é que a gente está colhendo consequência pensando que é resultado. A gente gasta o nosso cartão de crédito adoidado. A gente come hambúrguer adoidado. Aí quando a fatura chega e fala: ih, Satanás está se levantando contra a minha vida. Irmão, Satanás não pega teu dedo e digita para você não. Ai, problema no peito. Pastor, ora pela minha saúde. Sim, nós cremos que o Espírito Santo pode transformar a maldição em cura. Aquilo que é ruim em coisas boas. Nós cremos no resultado que o Espírito Santo pode fazer. Mas é bem verdade que você precisa colher as consequências. Não tem como você comer hambúrguer e o teu organismo transformar aquele hambúrguer em verdura. Não existe essa realidade. Mas, Valente, onde você quer chegar com isso é que quando a nossa mente ela é renovada, nossas consequências e os nossos resultados são coisas colheitas boas. Todo dia você recebe uma semente. Todos os dias você recebe a oportunidade de fazer coisas melhores. E é sobre isso que é o reino de Deus, é sobre isso que nós pregamos.
Nós queremos ser uma igreja, por exemplo, eu sou um pastor, pastor Antônio, pastor Adriano, nós somos pastores que queremos alterar plantação, porque colheita é inevitável. A gente pega os jovens e senta, sobre relacionamento. Cai fora da furada que os opostos se atraem. Isso aí é mentira de Satanás. São dados inflamados. Ah não, mas ela é bonitinha, Valente. Ela é loura, ela é morena, ela é branquinha. Ela tem a minha cor, ela... Mas não, se ela não tem os mesmos princípios e os mesmos valores que os seus, isso aí tem 99% de dar errado. E aí quando chega no casamento e termina o casamento, vai lá, isso aí é a estratégia de Satanás, isso aí é Satanás que se levantou sobre a minha vida. Não, isso são resultados das suas escolhas. Porque nós olhamos hoje e vemos uma geração totalmente afastada da igreja, porque está pegando consequências e está falando que é a vontade de Deus. Outra coisa, tem muita coisa que o homem espera que nem foi Deus que prometeu, mas foi alguém. Pessoas saem prometendo tudo. Uma vez eu trabalhava no hospital, no Copadói, eu estava sentado lá no centro cirúrgico. E aí entrou um rapaz, e aí eles estavam conversando na minha frente. E aí o rapaz falou, cara, eu odeio esse negócio de igreja. Aí eu, meu Deus. Deve falar minha nora. Tá aprendendo. E aí eu perguntei, mas por que você odeia Deus? E ele falou, porque quando a minha sogra estava com câncer, um dia nós levamos ela na igreja, e chegamos lá, o pastor falou que ela ia ser curada. Só que 2 semanas depois ela veio ao óbito. Ele virou e falou, mas que Deus é esse que promete e mente? Que Deus é esse que promete e falha? E aí eu comecei a tomar isso como verdade para mim. Tem coisas que muitas das vezes eu não estou... Agora você tem que refletir, a Bíblia diz para você examinar. Examine a profecia, não julgue o profeta, não é isso? Examine a profecia, retém o que é bom, mas comece a questionar. As promessas que eu me frustrei e que me fez afastar de Deus, foram coisas que Deus prometeu para mim ou que o homem prometeu? O que me afastou do Evangelho foi as minhas próprias escolhas? Ou foi talvez propósitos e princípios que Deus ele fez para que eu possa avançar naquilo que Ele quer que eu me transforme? Preciso voltar para cá. A fé, ela consegue extinguir a mentira. Nossa principal luta não é contra a mentira grandiosa. Essa é uma luta do cristão, sim. Só que muito cristão, ele luta contra a mentira, mas também tem muita dúvida entrando no nosso coração a cada dia. Quer ver uma mentira que nós já estamos preparados para lutar? Cristão rouba? Não. Cristão mente? Não. Cristão assalta? Também não. Mas nós precisamos entender que essas coisas que nós lutamos são coisas que nós já sabemos que Satanás, aquele que usa a capa vermelha, aquele que tem os olhos maus, essas são investidas deles. Mas a nossa principal luta precisa ser contra as dúvidas que ele planta todos os dias no meu e no seu coração. Quando a mentira ela vem disfarçada de sofisma, que é a mentira misturada com verdade. Quando a mentira ela vem disfarçada de resultado, de consequência. E isso tem o poder de minar a minha e a sua vida, mas é aí que eu quero entrar para pregar nessa noite. Abre para mim, por favor, Efésios 6, Lucas. A Bíblia, ela não colocou isso por colocar na Bíblia, que diz que no mundo teríamos aflição. Irmão, se dizem que cada ser humano tem que vencer um leão a cada dia, eu acho que alguém perdeu o leão dele. Está me encontrando todo dia, uns 5 leões. Tem leão demais na minha conta, está vindo muita dificuldade. Tem alguém sem leão. Mas a Bíblia também ela nos garante que se no mundo termos aflição, nós podemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E quando nós renovamos a nossa mente para entender que as minhas escolhas de amanhã definem os meus resultados daqui a 2 semanas, eu começo a plantar com excelência.
O melhor momento para se colher um fruto hoje foi plantar uma árvore há 10 anos atrás. E o melhor momento para colher um fruto daqui a 10 anos é plantar uma árvore hoje. O que você tem plantado no seu relacionamento? O que você tem plantado nos seus estudos? O que você tem plantado na sua vida? O ser humano que vai nesse momento de dor e dificuldade para talvez uma festa, uma boate, usar droga, usar bebida, eles só querem postergar o problema. Mas em Cristo, hoje, você vai ganhar estruturas e direcionamentos para que você consiga resolver os seus problemas. Vamos ler comigo aqui o que o apóstolo, o 10, por favor, Lucas. Efésios 6:10. Diz assim: finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau. Nós estamos vivendo dias maus. Nós precisamos entender que a nossa oração não é mudada somente na oração do domingo à noite, mas sim nas atitudes que nós tomamos na segunda-feira de manhã. Porque nós vamos para um dia mau. Segunda-feira não é só o dia marcado mundialmente para começar a academia e dieta. Desde que eu tinha 10 anos, minha mãe fala que vai começar na segunda-feira. Eu só não sei qual, mas ela vai começar. Possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. O que Deus tem para mim, para você viver nesse mundo de perdição, é permanecer inabaláveis. Ele não diz que não vamos ter problema, não existe isso de venha para Cristo e para de sofrer, venha para Cristo e para de ter problema, não. A realidade do Evangelho é venha para Cristo e os seus problemas não têm a capacidade de te derrubar. Venha para Cristo que por mais que seja forte o vento, você vai ser como o bambu que vai entortar, mas você não vai quebrar. Por quê? Porque a sua estrutura está no Senhor. Venha para Cristo que por mais que a sua geografia está dando tudo errado, a sua fé e a sua esperança está naquele Deus que promete e não falha. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele prometeria algo e não cumpriria? Porventura Ele falaria algo e esqueceria de você? E não, tudo que Deus te prometeu, sendo Ele Deus, Ele vai realizar na sua vida. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito isso, de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. E aí eu começo a pregar, bem rápido, 10 minutos, 20, talvez 1 hora ou 2, tô brincando, é bem rápido. A primeira coisa que o apóstolo Paulo ele cita é o cinto da verdade. Cinto é um dos acessórios mais importantes que utilizamos. Ele tem o poder de manter nossa roupa ajustada ao corpo. Somente a verdade nos mantém vestido. Ele diz para se vestir do cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? É a verdade que Deus tem para mim e para você viver. Quando Jesus veio para a terra, até Jesus foi afligido. A Bíblia diz que assim que Jesus foi batizado, o Espírito Santo pega ele e leva ele para o deserto. Satanás aparece. Ah, eu sou o diabo. E aí Jesus naquele momento, o diabo, imagina a cena comigo, você andando na rua, e Jesus naquele momento, quando ele encontra com o diabo, mesmo sabendo que ele é Jesus, ele tentou. Naquele dia ali, Satanás ele lançou um dardo inflamado na direção de Jesus. E qual foi a primeira? A gente sempre fala disso. Qual foi a primeira tentação de Jesus no deserto? Muitos falam, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Só que a primeira tentação não era transformar a pedra em pão. A primeira coisa que Satanás perguntou para Jesus é: se tu és filho. A primeira coisa que Satanás ele vem na nossa vida a cada manhã quando nós acordamos é:
sobre a nossa identidade. A primeira coisa que minha mãe falava quando eu ia jogar bola é: vai pra rua, vô, só não esquece a sua identidade. E eu ficava, por quê? Aí ela fala, porque ela sempre falava a mesma coisa, tinha medo de morrer. Porque se você morrer, você morre como indigente. Era só minha mãe que falava isso? Não, né? Eu não vou saber onde você está, o pessoal vai te enterrar e eu não vou conseguir encontrar. Você tem que ter a sua identidade. Por quê? Porque a identidade diz sobre quem é o meu pai. A identidade vai dizer, se a polícia me parou, mão na parede, eu vou encostar. Se eu falar que eu sou inocente, a polícia não vai levar em consideração, porque todo ladrão fala que é inocente. Você quer ver um negócio? Onde só tem santo, é na cadeia. Chega na cadeia e fala, o que aconteceu? Eu não fiz nada. Foi injustamente. Todo condenado é inocente. Então a polícia me parou, mão na parede. Eu, o que você está fazendo? Estou indo jogar bola. Primeira coisa que ele vai julgar é de onde eu sou. Se eu sou da comunidade, eu sou ladrão. Que o ser humano, a polícia é assim, preconceituosa. Isso é uma realidade nossa. Não é valente e militante, não é sobre isso, mas é uma verdade. Então eu encostei, moreno, cabelo não é liso, é ladrão, vamos lá, mão na parede, eu vou começar a falar. Enquanto eu vou me defender, ele não vai acreditar. Ele só vai acreditar que eu sou inocente quando eu mostrar a minha identidade. Ele jogar no sistema, ele vai ver, verdadeiramente esse menino é inocente. E aí vai dizer quem é o meu pai, vai dizer quem é a minha mãe. Sabe qual é o problema? Que muitas das vezes você enfrenta problemas e você é esbofeteado na sua segunda, na sua terça-feira. É que você sai de casa sem identidade, que você é filho de Deus. Quando Satanás ele lança a palavra, você não tem a sua identidade estabelecida. Jesus naquele momento podia falar, se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Mas Jesus poderia falar, tá bom, pedra se transforma em pão. A pedra se transformaria em pão. Mas quando ele mostra de quem ele é filho, ele mostra, eu nem preciso te mostrar nada, a minha identidade diz quem eu sou. A polícia me parou, eu não preciso me justificar, eu não preciso ir para a delegacia, eu dou a minha identidade. Ele automaticamente vai falar, tá bom, você é filho. E nessa noite Deus quer te dar uma identidade de filho. Nessa noite Deus quer te dar uma identidade de filha dele, cuidada, zelada. Se você chegou aqui nessa noite ferida, se você chegou aqui nessa noite esquecido, abandonado, sem esperança, preocupado com o amanhã, nessa noite Jesus está falando o seguinte, filho, por mais que a tua segunda-feira tenha problemas, eu sou o teu pai. E se eu sou o teu pai, é a esperança e a expectativa de dias melhores. E é nessa verdade que nós precisamos estar cingidos, é nessa verdade que nós precisamos estar envoltos. A nudez quer dizer sobre vergonha. Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17 diz, santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Porque 2 Coríntios 13:8 diz, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Somente a palavra de Deus, que é a verdade, que pode nos justificar mediante os problemas e as circunstâncias. Você crê nisso? Você fala, eu quero caminhar nessa verdade. Eu quero caminhar, levanta suas mãos e diz, eu quero caminhar nessa realidade que Deus tem para mim. Eu quero caminhar nessa verdade, por mais que a minha família me abandonou, por mais que meus pais me esqueceram, por mais que eu esteja com problema até o talo, eu sei que a sua verdade vai me sustentar. Vamos lá, bem rápido. A Bíblia diz sobre a couraça da justiça, assim mantenham-se firmes, cingindo-se contra o cinto da verdade, com o cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça. A justiça de Deus protege o nosso peito, a parte mais importante do nosso coração. Porque a Bíblia diz o seguinte, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. É somente através da justiça de Deus que nós nos mantemos firmes. O que é a justiça de Deus? É resultado e consequência. Se você planta coisas boas, você colhe resultados bons. Se você colhe coisas ruins, você tem consequências ruins. Por isso que fala a couraça da justiça, porque é a justiça que vai te proteger, é a parte mais importante do corpo, porque aqui está o seu coração. Se você é cingido na verdade, na justiça de Deus, meu irmão, qualquer coisa que falar sobre a sua vida não importa. Por quê? Porque você está protegido por essa justiça. Por quê? Porque você planta coisas boas. E aí quando Satanás fala assim, você vai ser um fracassado, você vai falar, não, eu planto a minha vida na presença de Deus, então eu sei que nele eu vou ser o realizador dos sonhos. Quando ele se levantar e falar, seu casamento não vai dar certo, você vai falar, isso é mentira. Por quê? Porque eu sou
Eu sou atento a quem eu me relaciono, a quem eu conheço, a quem eu me comunico. A justiça de Deus. E a justiça de Deus é o que vai fazer ele julgar conforme as suas escolhas. Sabe qual é o problema? Que muitas pessoas querem ir até Jesus através da justiça. Só que querem ir até Deus através da justiça. Ah, não. Qualquer coisa, eu sou filho de Deus. Qualquer religião, qualquer escolha, eu sou filho de Deus. Irmão, você pode até ir até Deus como filho dele. Mas nós cremos e nós sabemos que somente através de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. E quando ele diz assim, sobre a justiça, é na justiça do Senhor que nós vamos colher resultados e consequências boas. Depois o apóstolo Paulo vai dizer, vestindo a couraça da justiça. Passa, Lucas, estamos terminando. Pode passar. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A paz não é um sentimento, a paz é um local. Você quer ter paz? O mundo procura paz em diversos subterfúgios. Quando começa o BBB, eu estou em paz. Quando começa a minha novela, eu estou em paz. Quando deu o dia 31 do mês que eu vou começar minhas férias, irmão, ali eu estou em paz. Só que tudo isso são subterfúgios para tentar te dar uma momentânea paz. Valente, quando é que eu tenho paz verdadeiramente? Somente na presença de Deus. Porque esse lugar, a paz, ela não é um momento. A paz, ele é um caminhar, ela é uma estrada. Jesus não é uma porta que nos conduz para o céu. Jesus, ele é o caminho que nos conduz aos céus. Por isso que muitas pessoas vão para a igreja e falam, aceitei Jesus, agora minha vida mudou. Não. Quando você aceita Jesus, você começa a caminhar numa mudança de vida. Jesus, ele é a porta, mas também ele é o caminho. Porque quando nós aceitamos ele, caminhamos com ele no caminho, nós começamos a colher coisas extraordinárias aqui na terra. Jesus não quer só que você vá para o céu, Jesus quer que você tenha uma vida extraordinária. Uma vida que tenha um casamento estabilizado nele, estruturado nele, uma vida financeira estável. A Bíblia não tem princípios e conceitos que vão te levar para os céus apenas. Temos uma série de mensagens, você pode até procurar depois no Instagram, nosso pastor pregou. A Bíblia ela também contém conceitos e princípios que fazem você ter uma vida extraordinária aqui na terra. Uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida de problemas, mas uma vida também de soluções dos problemas. Uma vida de dificuldade, mas uma vida de anestesia na palavra. Vocês souberam daquela escola que teve um menino que invadiu lá em... Qual foi a cidade? Vocês lembram? Curitiba, não. A creche, desculpa. Blumenau. Me chamou muita atenção, porque assim que invadiu o colégio, aquele menino matou aquelas crianças, que foi um crime bárbaro. Chega uma entrevistadora e começa a entrevistar um pai. E naquela entrevista o pai vira para aquela repórter, irmão, quem não conhece essa palavra e esse Deus que nós servimos, acha que aquilo ali é loucura. Fala, esse pai não ama esse filho não. O que devem ter pensado, eu no primeiro momento, não é possível, o cara acabaram de matar o filho dele, ele está falando que ama o cara, está rindo, tá falando, só que no final aquele homem fala, eu sigo um Deus e eu tenho que perdoar esse homem. Percebam como a paz não é consequência de dias bons. A paz é um ambiente de segurança em Deus, porque se Deus tirou, irmão, Ele tem propósito para isso. Só que muitas das vezes nós não amadurecemos em Deus. E Deus está fazendo coisas para o nosso bem, nós estamos achando que Ele está fazendo porque não nos ama. A criança é assim, chama a atenção do teu filho e do teu sobrinho. Tu não me ama, até eu era assim, irmão. Eu até peço perdão a Deus, quando meu pai me botava de castigo, mas eu amaldiçoava tanto meu pai, Deus me perdoa. Ele não me ama, ele vai ser só você um péssimo filho. Valente, vamos para a igreja. Eu também vou para a igreja, não vou adorar. Vou ficar de boca calada. Eu não quero. Vai me obrigar a cultuar? Só que nesse momento eu era infantil e eu achava que tudo que meu pai fazia, ele fazia porque não me amava. Mas quando eu fui crescendo, hoje eu olho para trás e falo, pai, muito obrigado porque o Senhor fez isso comigo. Porque a maturidade, ela te traz consigo gratidão. A maturidade traz consigo, estou com problema, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará.
A maturidade diz que, pô, tá difícil, tá complicado, mas eu sei que basta uma palavra dele e a minha história pode mudar. Basta uma palavra dele e a sua história pode mudar nessa noite. Basta uma palavra dele e todas as consequências erradas que você trouxe até ele. Ele é um bom pai, pode falar: filho, foi tempo de ignorância. A partir de hoje você pode habitar num ambiente de paz. As consequências podem vir, mas a minha paz vai fazer você sustentar os dias maus. Você crê nisso? Dê um glória a Deus, uma salva de palmas a esse Deus que realiza os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu vou correr agora. A Bíblia diz também sobre o escudo da fé. O escudo da fé é a primeira arma para você resistir às setas inflamadas de Satanás. Qualquer ataque na cabeça pode ser fatal. Escudo da fé, desculpa. O escudo é o primeiro contato para se proteger de qualquer coisa. A fé é a principal arma de defesa. É com a fé que cancelamos os pensamentos ou palavras malditas lançadas sobre nossas vidas. É através da fé. Está difícil, mas você tem fé em Deus que Ele vai te sustentar. Então você vestiu o cinto da paz, você colocou a couraça da justiça, você está vestido na verdade, você está protegido pela justiça de Deus, mas você tem a fé, porque a fé é a primeira proteção. Está difícil, está com problema, meu filho está enfermo, estou desempregado, mas eu sei, eu tenho fé, que meu Deus, Ele vai me sustentar durante esses problemas, esses momentos difíceis. A fé em dias melhores, fé que produz esperança. 2 Coríntios 5,7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 1 Coríntios 16:13, estejam vigilantes, mantendo-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Preciso correr. O capacete da salvação. Qualquer ataque na cabeça pode ser fatal. Tem gente que vive sempre um pico de inconstância na igreja, pois é muito bombardeado na mente. Mas quando está alicerçado na palavra e no poder de Deus, e no Deus que você serve, nada nos abala. Nós vivemos uma geração, a geração da depressão, da ansiedade. Sim, precisa ser tratado com remédio, mas a maior cura que você pode ter é a salvação em Cristo Jesus. Porque a salvação em Cristo Jesus não te dá ansiedade. A salvação em Cristo Jesus, ela te dá uma esperança que foi difícil, tem com problema, mas eu sei que eu vou para um lugar de paz. Sim, existe ansiedade que através de doença, enfermidade, eu não estou negligenciando isso, não estou endemonizando a doença. Mas o que eu quero dizer é que a ansiedade, ela pode dar lugar à esperança em Deus. Quando você entende o que Jesus é e o que Ele pode fazer na sua vida, você dorme e descansa, porque você não tem uma vida de consequência, mas uma vida de colheitas abundantes. Se eu plantei nos meus estudos, eu sei que eu vou colher um bom resultado numa prova. Se eu plantei escolhendo um bom relacionamento, eu sei que eu vou colher uma esposa e um esposo abençoado. Se eu plantei sendo o melhor funcionário da minha empresa, eu sei que eu vou colher uma promoção. Entende que é uma vida de plantação. Lucas 10, 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar a salvação que estava perdida. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. João 5:24, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Irmão, esses dias, vou contar uma coisa para vocês. Estava eu no meu trabalho. Na noite anterior, meu pai me liga falando que minha tia tinha se suicidado. E foi aquele movimento na família. Irmã dele, ela se suicidou, tomou muito remédio. E veio a óbito. Aí na quinta-feira estou lá na loja, ali em Campo Grande, vendendo. Minha mãe me liga falando: ó, Matheus, teu pai decidiu ir no velório da sua tia, ele estava mal, mas ele precisa ir. Eu falei: tá bom, mãe, tô indo. Aí eu peguei o carro, fui na Vinda Brasil, peguei eles, fomos pro centro da cidade. Foi lá no cemitério do Catumbi, se vocês conhecem, lá em Santa Teresa, onde eu morava. Chegando lá, quando eu chego no lugar, é horrível. Foi a segunda vez que fui no velório da minha vida. Quando eu entrei na porta, vi minha tia deitada, eu tomei aquele susto. Falei: tá bom, vamos lá. E todo o tempo eu pensando sobre o que é a morte.
A Bíblia diz que há mais esperança na casa de luto do que na casa que contém festa. Porque momentos bons não mudam ninguém. Momentos bons só mostram quem você é. Mas agora quer ser mudado? É momentos difíceis. O momento difícil ou o momento de emoção, ele tem a capacidade de te mudar muito. Ou numa perda ou num ganho de um filho. Mas enfim, cheguei lá. Quando eu passei, e aí minha prima vira pra mim. Que bom que você veio, eu estava precisando de um pastor, faz o velório. Aí eu faz o velório da sua tia. E eu entrei e fiz o velório. E é sobre essa esperança. Sabe, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você, nós cremos também que aqueles que dormem vão ressuscitar. E aí nós aprendemos que nós vivemos e não podemos viver por herança. Vocês sabiam que a herança é o maior e é o principal consequência de divisão dentro da família? Quer ter problema entre os irmãos e a mãe morrer, e o pai também. Porque herança mexe com o ego. Por isso que você tem que trabalhar sim para ter suas conquistas. Mas você não tem que viver para deixar uma herança para os seus filhos. Você tem que viver para deixar um legado para os seus filhos. Herança é o que deixam. Legado é o... Herança é o que deixam para eles. Legado é o que deixa neles. E nós falamos sobre essa salvação que é em Cristo. Então por isso que nós temos que cingir o capacete da salvação. É saber que você segue um Deus, que você aceitou Jesus, que você se batizou. Porque o batismo é demonstração pública, aquilo que já aconteceu com o seu homem interior. Então você tem que aceitar esse Deus, você tem que voltar para o caminho dele. Você tem que se batizar para proclamar essa cultura e esse poder dele. E você vai ter a noção de dias difíceis, sim, mas você foi salvo e tem esperança de dias melhores, como nós estamos falando. E para terminar, a Bíblia diz também sobre a espada do Espírito. A palavra é a nossa arma de ataque. Muitas das vezes queremos atacar com a fé. Tenho fé em Deus, mas não leio a Bíblia. Irmão, escudo é para proteção. Tem momentos que está difícil, com o escudo você até ataca o adversário. Você está numa guerra, você está distraído, vem um adversário por trás, você vai botar o escudo e vai empurrar. Só que quando você empurra, automaticamente você tem que puxar a espada. O único problema é que nós estamos indo para a guerra sem a habilidade da palavra de Deus, sem a leitura. E quando nós não temos espada, nós somos facilmente dominados. Porque a espada, ela tem a capacidade de fazer atacar. Mas a espada que o apóstolo Paulo diz aqui no original, ele diz sobre uma espada de manuseio de mão, que tem aproximadamente 30 centímetros de tamanho. Então é uma espada que ataca perto, mas também é uma espada que tira caso seja ferido. Então foi ferido, aquele guerreiro pode tirar aquela flecha com uma espada. E é isso que a palavra de Deus serve. A palavra de Deus serve para você atacar e também para você se curar mediante a guerra. Está atacando, mas você foi bombardeado. Em determinado momento do dia você vacilou, deu um mole, Satanás lançou uma palavra, entrou no seu coração. Irmão, o momento que Satanás lança muita dardo na minha vida é quando eu pego o meu carro. Eu sento no carro e eu sinto as flechas vindo. Porque nego me corta, eu sou um pouco estressado no trânsito, eu confesso. Me trancou, meu Deus, aí eu já vou na buzina e eu tiro a mão. E aí às vezes a mãe está do meu lado, quando alguém me corta na rua, mano, vigia, Valencia, pastor. Aí eu quero arriar o vidro, ela fica levantando o vidro. Eu quero arriar o vidro, ela levanta o vidro. Você tem os seus dardos inflamados durante o seu dia. Você está ali trabalhando e seu patrão vem com uma palavra e tu... eu vou mandar embora, só não vou falar dele porque eu preciso desse emprego. Senão, meu irmão, coitado, eu jogava isso aqui em cima dele, o meu computador. Mas a espada, ela serve para guerrear, para você vencer. Pois Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada. Olha atenção, presta atenção nisso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julgar os pensamentos e as intenções do coração. Sabe por que nós vivemos uma geração machucada pela igreja? Sabe por que teus amigos não querem ir para a igreja junto com você? Sabe por que talvez seus filhos não venham com você? Porque a sua espada não está afiada. E quando você pega uma faca e não afia, você bate na carne. Se você bater no seu braço uma espada que não tem fio, ela vai machucar você e vai criar hematoma. Por isso que nós vivemos numa geração ferida pelas igrejas.
Porque nós queremos pregar a palavra, mas não estamos estudando, nós não estamos sendo cheios do poder de Deus. E quando a igreja prega, ela fere, ela machuca. Mas quando a espada ela está afiada, ela corta, porque quando corta dá vida. Tem cheio de gente com hematoma, e ele precisa de mim, de você, cheio de Deus, para que você possa cortar e tirar esse sangue preso, essa mágoa, esse ferimento, essa dor, essa culpa. Se coloque de pé. Para terminar, Mateus 4:4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você veio nesse lugar essa noite. Aqui você não vai ganhar R$1 milhão. Aqui você não vai chegar em casa e talvez vai viver, no primeiro momento, uma mudança. Mas essa noite, desliga para mim a luz, por favor, presbítero Jadilson. O Senhor Jesus está te dando a palavra. E todos os resultados e todas as escolhas que você teve na sua vida, Ele coincidiu para que você estivesse nesse lugar, nessa noite, ouvindo essa palavra. Talvez não é a palavra que você tanto queria, mas a verdadeira palavra do Senhor, ela é como um remédio. O remédio, ele é amargo no lábio, Alessandro, mas ele faz bem ao interior. A bala, que é o que o mundo dá, ela é docinha. Toma essa cerveja, toma isso aqui, aqui essa mulher, aqui esse menino, aqui isso, aqui aquilo. É bala. Por quê? Porque é doce no primeiro momento, mas quando você ingere muito, ela começa a fazer mal ao organismo. Mas a igreja, ela é um remédio. Quando você toma, está aqui ouvindo a palavra, aí você ouve a palavra, você sente aquele amargor, e tipo, opa, pegou isso aqui em mim, isso aqui também, está sendo amargo, mas eu sei que quando você ingerir essa palavra, vai trazer vida para o seu interior. E nessa noite, Deus, Ele quer curar o seu interior. Nessa noite é uma noite de esperança, uma noite de expectativa, de coisas melhores. É uma palavra que enquanto a geografia não muda, você mudou. Enquanto os problemas ainda existem, você está transformado e você está inabalável. Vamos cantar esse louvor.